Boa tarde, família, tudo bem? Geralmente a gente tá aqui, mas nessa época já tá pensando lá no ano que vem. Já conversamos sobre a professora do seu filho no ano que vem e agora eu queria explicar um pouquinho sobre mudanças que acontecem de um ano para o outro, passando de uma fase para outra. Nesse vídeo eu vou falar para níveis 1, 2 e 3. Então, se o seu filho vai ou para o nível 1, ou para o nível 2, ou para o nível 3, acompanha aqui que eu vou explicar um pouquinho do que muda em cada fase. Bom, esse bloco do nível 1 ao nível 3 é o bloco também conhecido por creche, em que a gente trabalha não só as atividades, não só os conceitos pedagógicos, mas a formação global da criança, ajuda no desfraude, ajuda em diversas coisas. Então eu vou explicar um pouquinho do que a gente tenta trabalhar em cada fase. Não quer dizer que o seu filho já tem que estar com essas habilidades agora em fevereiro. Quer dizer que a gente vai trabalhar essas habilidades, então é importante a gente conversar aqui para você ir trabalhando junto com a gente, tá bom? Bom, com um aninho é o primeiro contato da criança com os materiais pedagógicos registrados. A gente tem vários materiais pedagógicos que a gente trabalha na prática, no concreto, que são muito importantes para o desenvolvimento da criança, e tem também os materiais em que a gente trabalha o registro. Todas as propostas são feitas primeiro na prática e por último é feito o registro aqui no papel. O registro da criança de 1 ano é feito sempre com ajuda. Então, num aninho, a criança vai sentar em pequenos grupos com a professora para começar esses registros. O mais importante são os estímulos visuais e orais. Ele conseguir sentar um pouquinho numa roda de conversa, conversar, observar. Isso tudo é o que a gente vai trabalhando. No nível 1, geralmente as crianças usam fralda, então a gente trabalha desfraude aqui na escola, sim, também. Geralmente quando tá chegando perto dos 2 anos, então não precisa estar desfraudado no nível 1. A fala ainda é uma fala bem inicial. Por isso, o inglês que a gente tem no nível 1 e no nível 2 é o inglês do Bubble Talks, junto com o nosso sistema de ensino Sai Digital. E esse inglês ele é feito uma vez por semana, porque a criança, a gente entende que ela precisa desenvolver primeiro a língua materna, a língua portuguesa, para depois a gente dar um intensivo na língua inglesa. Então, com 1 aninho, a gente vai trabalhar bastante a língua materna. Por que isso? Vários estudos, quando a gente foi colocar o bilíngue, mostraram que a criança que tem acesso a 2 línguas de uma vez, enquanto ela está aprendendo a falar, ela costuma demorar mais para falar. Quando fala, já fala muitas palavras diferentes também em outra língua, mas demora. E isso não é bacana porque a linguagem também está desenvolvendo as funções cerebrais superiores. Então, não é legal a gente atrasar essa linguagem. A gente precisa estimular bastante essa linguagem materna da criança de 1 e 2 anos, para depois sim a gente iniciar no bilíngue, tá bom? Aqui no nível 1, você também pode, além do lanchinho, mandar mamadeira para o seu filho se você quiser, mas com o tempinho a gente vai te orientando para a gente começar a tirar essa mamadeirinha da tarde, pelo menos. Um período a criança estar bem ativa, bem socializando-se, porque a mamadeira é uma coisa bem sozinha, né, que ainda não trabalha no coletivo, então a gente quer dar prioridade às atividades que socializam essa criança. Mas se tiver costume da mamadeirinha da tarde na turminha de 1 ano, pode manter por enquanto. No segundo semestre a gente começa a conversar para tirar, tá bom? Tem rotina de parque todos os dias, mais de 1 hora de parque todos os dias, muita roda, muita música, tem aula de musicalização 1 vez por semana com professor especialista e músicas com movimentos todos os dias na sala de aula. Então é algo bem voltado para motricidade, para a linguagem, para o desenvolvimento motor também. Quando a criança passa para o nível 2, continua o inglês como Bubble Talks 1 vez por semana, porque ainda é essa fase
em que a criança está desenvolvendo a sua linguagem. É normal omitir fonemas, trocar fonemas, isso é muito comum. Por isso, na escola, a gente vai estimular muito, muito a linguagem aos 2 aninhos. Tem mais de 1 hora de parque todos os dias para socialização, muita roda de conversa, aula de musicalização com professor especialista. Tudo isso vai ser trabalhado com o seu filho. E vocês percebam que essa apostila, que é bimestral, não falei isso, né? Então são 4 dessas no ano, começa a engrossar um pouquinho quando a criança vem para os 2 anos. Porque começa a ser a hora que a gente vai trabalhando esse movimento de pinça, a coordenação motora, e a criança vai desenvolver um pouquinho mais o seu lado de registro. A gente ainda trabalha muito a percepção visual, o estímulo visual, e começa a diminuir os espaços para o registro. Tudo com muita tinta, muita massinha, materiais concretos, né? Observação de tamanhos, observações espaciais, temas interessantes que as crianças gostam de conversar sobre, de falar, para depois, por último, vir aqui no registro. Então, essa é a proposta do material do nível 2. E aqui, a gente pretende ou que a criança já esteja em processo de desfraude, ou durante o ano a gente já esteja fazendo esse processo junto com a família. A gente vai orientar como, não precisa ficar nervoso, mas é importante que nessa fase aqui todos conquistem a autonomia para ir ao banheiro. É o que a gente pretende, mas respeitando o ritmo e o tempo de cada um, tá bom? Não vamos forçar nada, a gente vai observando cada criança, cada um que já está com sinais de prontidão, que a gente está percebendo que consegue, para daí ir trabalhando esse desfraude aqui nos 2 aninhos. E aos 2 aninhos a gente já tenta não ter mais a rotina da mamadeira. É o lanchinho que a gente compartilha, que a gente conversa, dialoga durante o lanche, fala sobre os alimentos, sobre nutrição. Então tudo isso é muito importante. E fechando esse bloco, né, que é chamado o bloco da creche, vem a turminha dos 3 anos. Aos 3 anos a gente começa a trabalhar mais ainda atividades motoras, então vocês podem ver que engrossa ainda mais a apostila bimestral. E além do Bubble Talks, agora sim a gente começa a NetEdu com os materiais do ensino bilíngue, todos muito lúdicos, muito coloridos, para a gente ir desenvolvendo esse inglês de uma forma gostosa, gradativa, e aqui a gente aumenta a carga horária do bilíngue para 3 vezes por semana. Aqui sim é chamado ensino bilíngue. 1 e 2 anos é o ensino de inglês, porque a carga horária é pequena e a gente trabalha um pouquinho de vocabulário para não atrapalhar o desenvolvimento da língua materna. Então, aqui sim, quando a criança vem para os 3 anos, que a gente vai trabalhar com os materiais da NetEdu, com muitas histórias, com muita música, uma metodologia diferenciada para o seu filho, além de ter o vocabulário que o Bubble Talks trabalha, ter uma concepção de mundo, começar a pensar em inglês, começar a conviver com diferentes culturas, tá? Aqui, quando a criança chega no nível 3, ela não vai mais direto para o parque, ela vai para a sala. Lá a gente tem uma rotina que a gente chama de cantinhos lúdicos. Em cada cantinho tem uma proposta pedagógica, até coisas mais simples que você possa pensar. Ah, a professora deixou um conjunto de panelinhas com fogãozinho. A gente pensa no que essa criança vai conversar, no quanto ela vai desenvolver essa linguagem, comportamentos sociais. É um outro cantinho do escritório, um cantinho de blocos de montar. Tudo isso vai estar preparado na sala para quando a criança chegar. E depois, aí no nível 3, a gente já começa uma rotina em que vamos trabalhar o alfabeto, vamos trabalhar os numerais e os registros vão aumentando mais, tá? Vocês podem ver que os bonequinhos do SAI, eles crescem conforme as crianças vão crescendo também. Então, aqui sim no nível 3, as propostas de desenho começam a ficar maiores. Aqui, no segundo semestre que a gente introduz a tesourinha, que é um movimento bem complexo de coordenação, tá? E
Eles vão ter o parque já num horário reduzido, são 40 minutos de parque e muitas atividades dirigidas. Quanto mais eles vão crescendo, mais atividades dirigidas pela professora eles vão tendo para orientar e estimular bastante naquilo que a professora deseja. Vejam como a coordenação vai ampliando, mas sempre num contexto lúdico, com música, com brincadeira e também, primeiro a proposta acontece na prática e por último aqui no registro, tá bom? Nível 1 e 2 e 3 tem tarefa uma vez por semana para casa. A proposta é que a criança faça a tarefa, então são atividades que eles são capazes de fazer sempre com ajuda. Criança de 1, 2 e 3 anos realizam as atividades com alguma intervenção, não é fazer pela criança. Em outro vídeo a gente vai conversar mais disso. Mas sempre atividades com intervenção de um adulto, que ele vai realizar com ajuda, tá bom? Sempre tem auxiliar na sala das crianças de 1 a 3 anos, porque precisam, aos 3 anos eles já vão ao banheiro, mas sempre alguém acompanhando. Então, toda essa rotina ela é pensada e planejada para a criança e aos 3 anos aí a gente espera que já não tenha mais mamadeira, nem em casa, nem na escola, para auxiliar o desenvolvimento oral. Chupeta também atrapalha muito o desenvolvimento oral da criança. Então, são questões para vocês, pais que estão indo para o nível 3, pensarem aí, nos ajudarem com essa rotina, sem pressa, sem impor que de hoje para amanhã tem que tirar tudo isso, mas irem junto com a gente, ajudando essa criança a desenvolver mais e a ser mais independente e autônoma. Uma questão muito importante aos 3 anos é falar corretamente com os seus filhos. Né? De 0 a 3 anos é chamada creche, mas aos 3 anos eles não são mais bebês. Então não usa aquelas palavrinhas, né? Bebezinho, coxinha, mais linda. Vamos falar os fonemas corretamente, porque aos 3 anos toda a parte fonoaudiológica está se desenvolvendo e eles precisam posicionar bem a língua, toda a parte de respiração. E você adulto é um modelo de falante para ele aprender a falar. E essa fala é essencial para o desenvolvimento das funções cerebrais superiores, tá bom? Qualquer dúvida, gente, manda aqui para a escola. Esse é um breve resumo da rotina e do que a gente vai trabalhar dos níveis 1 ao 3. E se seu filho vai para o nível 4, assiste o próximo vídeo, que agora começa uma grande revolução na vida dele, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.